Bom, meus amigos, nesse episódio do Inspector, há um rapaz ali que ele faz entregas com a sua moto ali, e ele vai fazer uma entrega no Café Chaco. Esse rapaz, na verdade, ele é apaixonado pela Rissai. Aí tem uma hora que ele chega ali no Café Chaco ali, enfim, faz a entrega e ele diz: ó, Rissai, eu tenho entregas para um teatro e você quer ir comigo, enfim. Mas aquele negócio de quando tá apaixonado, ele é todo atrapalhado, tímido pra falar, enfim, não consegue se expressar. E tem uma hora que ele faz ele bate ali, vira um suco, alguma coisa ali, e aí sai e fica: ah, como você é desastrado, enfim. E aí o rapaz se retira, enfim. Tá. Esse episódio ele vai se tornar familiar pra nós, não que seja familiar, por quê? Na verdade, porque o personagem que faz a entrega ali, as entregas, esse personagem que tem esse certo sentimento pela Rissai, ele é, na verdade, o mesmo ator que é o nosso Jiraiya, o Torra. Então, por isso que vai se tornar talvez familiar para nós. Enfim, tá. Quando... Tá, daí depois acontece a situação e depois ele tá saindo lá de um... Eu não sei como é que chama, eu nunca tive no Japão. Ali não chega a ser uma banquinha assim, é um negócio fechado em uma porta, não sei se é um restaurante, e tem mais cara de ser restaurante ali pelos balões, enfim, pela coisa, parece ser um restaurante chinês. E ele tá saindo dali onde se alimentou assim, e ele tá pensando: bah, Rissai, enfim. E aí do nada ele vê um homem assaltando um caixa eletrônico. E aí no caso, esse homem ele tem um equipamento que ele se reveste de uma energia azul seca, ele ganha um superpoder e ele bate no caixa eletrônico. No que ele bate no caixa eletrônico, ele quebra o caixa eletrônico, óbvio. Aí ele consegue roubar ali. Então ele ganha um superpoder. E aí o rapaz veio, esse que é... Eu vou usar o termo Torra, não é o nome dele na série aqui, é um outro nome. Mas enfim, eu vou usar. O Torra vai lá e diz: ladrão, ladrão, ladrão. Ele é uma testemunha ocular. E aí quando ele vai, de uma certa forma, tentar conter o ladrão acerta e o ladrão dá um soco nele. E aí ele fica caído após levar o soco. E ele fica pensativo. Tá, enfim. Após esse episódio, após esse incidente, na verdade, esse rapaz aí, o entregador, que é o Torra ali, ele não tá mais normal. E aí tem alguma coisa estranha. A Rissai fala pro Ryuma: olha, depois daquele incidente lá, ele não é mais o mesmo, ele anda estranho. Enfim, depois do soco ele ficou estranho, tá? E aí ela diz: olha, ele até voltou a frequentar a academia de boxe. Tá. E eles estão investigando lá esse ladrão, querem ver... Procuram relatos de várias pessoas: ah, você viu o ladrão, você sabe alguma coisa? E ninguém sabe. A única testemunha que é ocular é o Torra, ou a Yazawa, se eu não me engano o nome dele aqui, enfim. E aí tá, tem uma hora que chega assim, ó, lá no Esquadrão Inspector, o Nonoyama, ele pega o jornal, traz ele pra todos e joga na mesa do comandante Masaki. Ele diz: olha, chefe, tem algo estranho, olha esse anúncio no jornal. E aí era um anúncio assim, ó, dizia assim: lutador mascarado, espero você no ringue da tal hora tal. E aí o Yuma se liga: quem fez esse anúncio, na verdade, foi o Yazawa.
talvez eu troque um pouco o nome, mas é o Torra ali. E daí ele vai falar com ele, ele diz, olha, Azal, você é o único... A única testemunha ocular, você sabe me dizer quem é o ladrão? Isso o Torra já tá na academia de boxe ali, onde tem várias pessoas treinando, ele tá na academia de boxe. E aí ele desconversa o Lyuma, não sei, enfim. Daí o Lyuma diz, não, mas você que pôs esse anúncio aqui, enfim, convocando ele, o chamando para uma briga. E ele diz, não, eu não sei quem é. E aí quando o Lyuma vai... O rapaz, o Torra, desconversa o Lyuma vai dar um soco nele ali. Ele desvia do soco do Lyuma e dá um soco no Lyuma. Soqueia o Lyuma. Daí o Lyuma diz assim, mas esse soco não é de quem começou a treinar hoje. É de alguém que é, né? Veterano. Daí ele diz, quem é o ladrão, enfim. Ele tem uma hora que ele sai pra conversar e diz, olha, é o fulano de tal. E como é que ele lembrou? Ele lembrou que na verdade foi um colega de escola dele do colegial, um lutador de boxe dele, do tempo do colégio. Ele lembrou quando ele levou o soco, aquele soco, o colega dele sabia dar. Enfim. E ele diz, é esse aqui. Atsushi Narita. Aí ele mostra a foto ali, enfim. Aquele soco só pode ter sido ele, enfim. E aí tá. Aí ele diz, olha, não sei porque ele se tornou um ladrão, enfim, um criminoso, tá. E aí tem um determinado momento ali, chega a data ali da convocação da luta, que ele botou na nota do jornal ali o horário. Estão ali o Reiter, o Biker e o Lyuma no ringue ali esperando. No caso eles estão, eu vou usar o termo ali nas cordas do ringue ali, observando para ver se o rapaz chega. E o Torra já tá ali, todo equipado com equipamento de boxe, enfim. E aí todo mundo pensa, ele não vai vir, o pessoal do Inspector. E aí de repente chega o ladrão mascarado, daí só tira o capuz, tira a máscara, enfim. E aí ele entra no ringue e aí ele diz, olha, na conversa deles o Torra diz, olha, aquele soco daquele dia doeu muito, enfim. Por que você se tornou um ladrão? Ele tenta conscientizá-lo. E aí ele diz assim, não, ele não quer ouvir os conselhos do seu amigo, enfim. E aí tem uma hora que o Torra vai dar um soco nele, ele desvencilha do Torra e acerta o golpe no Torra. E aí ele cai e o ladrão diz assim, olha, como sempre, um bom conselheiro, enfim. E aí quando ele está saindo do ringue, o Inspector o aborda, ele se apresenta, comandante Fire, no caso ele não está revestido da armadura, que está como Lyuma. E aí o ladrão entra em luta com o Lyuma ali, ele se desvencilha do Lyuma, o Lyuma também dele, enfim, tem uma hora que ele acerta o Lyuma. E aí tá, mas a luta com o Lyuma ali não acontece grandes coisas, na verdade ele só se desvencilha do Lyuma ali, enfim. E aí quando ele se desvencilha, ele tá revestido daquela energia azul que tem. Ele tem um cinto que ele aperta ali, dá um dispositivo, uma energia azul. E essa energia dura segundos. Enfim, daí ele ganha um superpoder. E aí tem uma hora que o Biker diz assim, não, agora é a minha vez, olha o meu soco biônico. E o Biker vai acertar. E aí o ladrão já se revestiu dessa energia. E com um golpe ele consegue derrubar o Biker. Aí depois o Reiter diz, não, agora é a minha vez. Mas o ladrão ainda está revestido da armadura. Os dois foram muito rápido. Dura segundos a energia. Da mesma forma ele consegue derrubar o robô, o Reiter, com um golpe só. Daí o Lyuma fica assim, ele derrubou o robô com um golpe só, enfim. E aí quando acaba a energia, o tempo aí da energia, o ladrão foge, ele perde aquele poder. E aí o Lyuma é notificado pelo rádio que o ladrão ele usa uma defesa de eletromagnetismo ali, então qualquer força de robô, enfim, não vai surtir efeito contra ele. Tá, enfim. Aí depois no Inspector, o Nonoyama ele cria um dispositivo para detectar o magnetismo ali, que o ladrão usa.
e enfim, para combatê-lo, enfim. Tá, a investigação é a seguinte, que eles concluem ali, o Modok diz, olha, tem um cientista tal, que ele tinha um sonho, enfim, ele tinha morrido, enfim. E o sonho dele é criar... Ele queria ser um lutador de boxe, enfim, mas ele perdeu a visão. E o sonho dele é criar um exército de homens invencíveis. Por isso que ele criou essa tecnologia do eletromagnetismo e ele está usando no Atsu, nesse, o ladrão. E aí tá, o Nonoyama cria um negócio para captar o magnetismo, que daí eles vão em busca do esconderijo, e todos vão atrás, enfim, vão captar. O Atsu, ele tá falando lá com o cientista lá, e ele diz assim, o cientista fala, olha, hoje a super força, que é aquela energia que ele se reveste, o eletromagnetismo, ele dura poucos segundos, mas quando eu acabar de desenvolver isso, aí vai durar mais tempo e eu vou implantar no seu corpo, enfim. Seria mais ou menos transformar o boxeador, que ele está usando como ladrão, numa máquina. E o ladrão diz assim, então por isso você me faz roubar para financiar a pesquisa, enfim. E aí o cientista diz para ele, olha, tu te vendeu quando acabou o teu sonho, enfim, então agora tu tá, entre aspas, como se fosse nas minhas mãos. Tá, ele tá conversando ali com o cientista. E aí tem uma hora, o Fire tá com a sua moto, o Reiter voando, o Biker com a sua moto, o Fire com o Scratch, com o seu carro, depois ele transforma num Scratch ali. Com a máquina do Nonoyama eles tinham captado o sinal, a reação do eletromagnetismo. Daí eles dizem assim, não, então é por aqui, enfim. E tem uma hora que eles chegam no prédio ali, pelo sinal do captador do Nonoyama é aquilo ali. O Fire com o seu carro ali dá aquele míssil, aqueles 2 disparos pequenos, ele quebra a parede ali, aí enfim, chega ali eles dizem, ele dá a ordem de prisão, vocês estão presos ao pesquisador e ao Nonoyama, ao pesquisador e ao Atsu, e aí o rapaz ali, ele se reveste da energia, com aquele dispositivo do cinto ali, e ele briga ali ele se desvencilha do Fire, enfim, deles ali, e quando acaba a energia, ele foge. Daí o Fire diz assim, cuidem dele, no caso do pesquisador, enquanto eu vou atrás do rapaz, enfim, e o Fire vai atrás. O cientista, ele usa uma arma pesada, não sei se ela é específica para robô, enfim, uma arma super pesada contra o Reiter e o Biker, enfim. Aí ele dispara com aquela arma pesada, das explosões ali, os robôs escapam, enfim. Claro, provavelmente vai atingir isso alguma vez. Mas depois eles conseguem, depois de muita resistência desse cientista, eles conseguem prendê-lo com o Handapper ali, enfim. E tem uma hora que o Ryuma ele tá de encontro com o Atsu, e uma coisa que aconteceu ali, na primeira vez que o rapaz vai se revestir do coisa, por isso que ele foge, que ele vai se revestir do poder, a arma do Ryuma o acerta, talvez seja uma nova tecnologia que o Nonoyama criou, e aí ela neutraliza esse magnetismo. E aí ele foge, tá? E enquanto os robôs ali estavam lutando e prendendo o cientista, e o Ryuma tá perseguindo ele. Tem uma hora que o rapaz se reveste, e no que ele se revestiu, conseguiu acionar aquele dispositivo do magnetismo, ele acerta o Fire, e aí dá um golpe muito forte no Fire. Tipo, o Fire vai, digamos assim, pelos ares assim. E tem uma hora que ele consegue até, o Fire pega a sua arma, ele quer acabar com aquilo ali, ele consegue até desarmar o Fire, faz com que a arma do Fire caia no chão. E aí, enfim, ele tem grande poder para atacar, por alguns segundos, enquanto aquele magnetismo durar.
Aí tem uma hora que o Fire consegue recuperar sua arma, e aí ele acerta o disparo, neutraliza aquilo, e aí ele, após acertar o disparo, acabar com aquele magnetismo que dá superpoderes ao ladrão, o Fire consegue soquear o cinto, e no que ele dá o soco no cinto, arrebenta o cinto cai. Aí o ladrão não tem mais poder nenhum. Aí o recurso dele é fugir. Enfim, e o Fire vai atrás dele. Tá, nisso aí o Ryder e o Bike estão prendendo lá o cientista, porra, tá? E aí o ladrão foge, o Atsu. E aí ele tá chegando ali numa região de, digamos assim, águas ali, enfim, onde tem umas pedras. E aí o Fire diz, Atsu, tem alguém que se preocupa contigo, um amigo que se preocupa com você. E ele não dá bola e diz assim, isso não me interessa, não é do meu interesse, enfim. E aí tá chegando nisso a Hisai e o rapaz, o jovem ali, que é o... Eu vou usar o termo Torra, tá? E ela disse, não, deixa que ele resolva ali uma, enfim. Porque ele já tinha falado pra Hisai uma hora que ele disse assim, eu não sei porque ele se tornou um ladrão, aquele idiota, enfim, eu quero corrigi-lo. Ele se preocupa com o seu amigo. E a Hisai não sabia esse lado da vida dele. E ela diz assim, Ryuma, deixa que ele resolva, enfim. Aí o que acontece? Os dois ali, aí eles estão como se fosse ali, vão lutar. E tem uma hora que ele dá um golpe baixo ali e o Torra diz assim, não, mas tu cometeu uma falta. E ele diz assim, não, mas nós não estamos no ringue, isso aqui não é uma luta com regras. Daí ele diz assim, não, vai ser como se estivéssemos no ringue, enfim. E eles começam a lutar. E aí é uma luta extensa. Uma hora um acerta o outro revira e acerta também, e assim vai. E óbvio, né? No box, aí socos no rosto, enfim, são atingidos. E aí tem uma hora que eles entram nas águas ali, é a mesma situação. Um acerta o outro revira, acerta também, e assim vai, e assim por diante vai. E o Torra diz assim, acorda seu idiota, acorda, por que tu fez isso? Acorda. Ele quer despertá-lo para essa luta. A ideia é como se fosse a ideia que o nome do episódio é o Soco Mortal, mas como se fosse assim, sei lá, igual a Ponte do Amor lá, que o pai e o filho se reataram na ponte aqui, e mais ou menos os amigos se reatam na luta. E aí nesse momento que eles estão lutando ali, após o desenvolvimento da luta, tem uma hora que os dois simultaneamente estão dando soco. Soco de um, soco do outro. E aí o soco do Torra acerta a cara do Atsu, e do Atsu também acerta a cara do Torra. Simultaneamente. E aí os dois golpes fortes. Os dois se acertam simultaneamente no rosto. E aí depois os dois ainda vão tentar lutar e na verdade os dois caem na água. E aí no que eles caem na água, depois eles acordam ali, aí estão de mãos dadas. Enfim, e daí lembra uma cena que ele estava relatando quando ele está relatando para Hisai, ele que é no colegial, após uma luta de boxe deles ali, que esse rapaz chegou, o Atsu chegou, que o Torra já lutava há muito tempo no colégio. E ele foi desafiar o Torra e ele deu soco no Torra, enfim, deu. Claro, tudo dentro do regulamento do boxe. E aí ele disse, aparece os dois, depois no repouso ali, cada um numa cama ali, no boxe, numa sala, um do lado do outro. Enfim, se cumprimentando como amigos. E essa ideia desse reencontro após a luta no mar dos dois de mão dadas dá a mesma ideia ali, enfim. O Torra se preocupou com o seu amigo e ele mesmo conseguiu resolver isso por intermédio da luta. O seu amigo retomou a consciência e enfim. Agora, como disse aqui no Spector, né? Acredita-se que vai haver um segundo round. O segundo round que eu digo é ele voltar à vida normal, enfim, tomar o seu caminho. Claro, aí finaliza o episódio aqui. Eu não sei como ficou depois, aí vai do nosso imaginário, enfim, mas o Spector, todas as séries, na verdade, elas sempre tem aquela ideia de conscientizar, que nem o pai que bebia, enfim, e tirava todo o dinheiro da filha, depois ele voltar a ser conduzido a vida, enfim, união de pai e filho, sempre tem alguma, digamos assim, uma lição, eu vou usar o termo moral na série.
Mas enfim, eu não sei depois o que acontece, porque na verdade ele quando o Ryuma chega ali, eles chegam ali diante do cientista, o Ryuma na verdade tinha ordem de prisão para os dois, não sei se o Atsu foi preso, enfim. Mas o fato é que ele retomou a consciência, e aí automaticamente sai daquela vida ali, enfim. E assim, o Inspector resolve mais um problema, e dessa vez com a ajuda, eu vou usar o termo assim, não é o nome que ele está nesse episódio, óbvio, tutor, enfim. E assim, amigos se unem por intermédio dessa luta.